Hoje é dia de Drops Cósmico, 7 de abril, segunda-feira, e vamos falar sobre Mercúrio entrando em movimento direto, finalizando sua primeira retrogradação de 2025, numa semana de fase crescente da lunação ariana, a primeira lunação do ano astrológico de 2025. A gente vai conversar aqui sobre esse movimento de Mercúrio que está muito especial. Tem muitas reflexões que nós fizemos e agora a gente começa a criar uma nova narrativa para essa próxima temporada de Mercúrio, né? Mercúrio faz uma retrogradação a cada aproximadamente 3 meses. A gente atualiza aqui o nosso sistema operacional mental, como eu gosto de falar. A gente faz um download aqui, atualizando todas as crenças, nossas formas de conversa, nossas formas de conectar, nossas formas de expressar, de escrever, enfim. A gente faz isso de forma inconsciente ou até de forma consciente quando a gente está aqui ligado com o movimento do cosmos, né, do céu todo, fazendo as nossas interpretações astrológicas e das funções simbólicas aqui dos planetas com a gente mesmo. Então, quando a gente está fazendo esse movimento, quando a gente está fazendo essa interpretação, a gente traz isso para uma presença, para uma consciência, e aí a gente vai buscando entender melhor como que a gente está reagindo, lidando, interpretando, comunicando, expressando, escrevendo no nosso dia a dia. E o quanto que isso está atualizado com quem a gente é hoje, né? Porque por isso que ele faz essas atualizações. A retrogradação de Mercúrio é muitíssimo importante. É um convite para a gente realmente parar e fazer as nossas atualizações mentais, né? Nós somos seres que estamos em constante movimento, em constante adaptação, em constante atualização. Então hoje a gente vai falar sobre Mercúrio direto e durante a semana eu vou pontuar aqui os outros movimentos, porque é um céu muito rico, é uma semana de muito crescimento, de muito desenvolvimento. Essa é aquela semana que a gente está esperando desde janeiro, de abril, que a gente vem conversando na comunidade, nas redes. Abril vai chegar, né? Abril vem aí, vamos aguardar um pouquinho até abril. Então, pois é, abril chegou e quando a gente está falando de uma semana de fase crescente, a gente está falando da semana que é a mais produtiva dentro de uma alunação, aquela que a gente toma ação, que a gente toma atitude. É a semana para fazer isso mesmo, é para colocar a cara no mundo e se movimentar. Só que é uma semana que também está com tantos aspectos interessantes e que pode ser um pouco desafiador, porque tem muitos movimentos aqui acontecendo. Mas sim, eu garanto para vocês, a partir de agora, a gente já começa a entrar num outro ritmo de desenrolar de assuntos, questões e emoções e conversas e relacionamentos e vínculos e contratos e negociações que vinham aí meio sem a gente entender melhor que caminho que estava sendo tomado, qual era o rumo que estava indo, se estava certo ou se estava errado, o que a gente estava decidindo, enfim, a gente estava revisando muitas coisas, isso desde janeiro. Já comentei com vocês, acho que no Drops passado, né? Marte no movimento direto está muito ativo aqui, mas então tem assuntos de outubro também, né? E se a gente for pegar o final dessa semana, que vai ser de uma lua cheia em Libra, essa lua cheia está totalmente relacionada com a lua nova do dia 2 de outubro de 2024. Então, assim, gente, aqui não tem coincidências, são as sincronicidades que eu falo dos ciclos e dos ritmos que vai colocando, vai nos dando elementos para a gente encontrar aqui o ritmo próprio da gente, né? Cada um tem o seu próprio ritmo dentro da teia maior, dentro do ritmo maior social das outras pessoas, e, enfim, de tudo que é importante para a gente também. Mas às vezes não tem como a gente querer colocar uma velocidade maior, porque não é isso que o céu está pedindo. O que eu digo é que nessa semana a gente já vai começar a ver um desenrolar
vai começar a clarear aqui muitas questões e que a gente vai realmente decidindo e decidindo em que a gente vai se comprometer. A gente já está fazendo esse movimento de compromisso e de esforço, de trabalho, né, naquilo que a gente quer ver crescer. E o que a gente faz crescer agora vai nos mostrar lá daqui a 6 meses, quando a gente tiver uma lua cheia em Áries. Então, é um momento de muita... aqui a gente está plantando, e aqui a gente está decidindo, e aqui a gente está tomando as nossas ações. Mercúrio, como eu disse, é a sua primeira retrogradação de 2025. Geralmente ele faz 3 retrogradações durante o ano. E quando Mercúrio faz uma retrogradação, é uma excelente oportunidade para a gente fazer, então, a nossa atualização de paradigmas, de conceitos, de formas de nos relacionar, de nos conectar. Será que está coerente ou não mesmo com quem a gente é? Será que está coerente ou não com a forma que a gente quer expressar no mundo? Com quem eu sou, com a minha identidade, com as minhas emoções? Tá coerente aqui, né? Meu corpo com mente, com meu espírito. Então, essa retrogradação teve muito a ver com isso, muito mais do que outras. E ela começou dia 15 de março, 9 graus de Áries, e termina agora, né? Terminou hoje em 26 graus de Peixes. Esses são graus importantíssimos, já comentei sobre isso outras vezes. Vale marcar no mapa, porque são graus aqui que estão acontecendo muitas coisas e que ainda irão se desenrolar durante o ano todo de 2025. Então, aqui com Mercúrio já terminando a sua retrogradação, então fazendo o seu movimento de reflexão, de reanálise, que eu falo modo re, né? Ele faz uma revisão, reanálise, reajuste. Ele faz todo um processo aqui mental. Mercúrio é o primeiro, né? Vênus está fazendo também nos mesmos graus, então lidando com as questões venusianas. É um convite extremamente importante, muito, muito especial, esse movimento que a gente fez de retrogradação. E agora, em movimento direto, a partir de hoje, quando entre hoje e amanhã ele está meio estacionado, então a gente pode ter um pouquinho de confusão aqui, um pouquinho de problemas aqui, ou tecnológicos, de comunicação e tal, um pouco meio nebuloso, a mente pode estar meio confusa. Tá tudo certo, mas aos poucos a gente vai ver uma tomada de forma totalmente diferente, e aqui vou dizer que tá bem diferente mesmo, de como a gente vai começar a narrar quem somos e quem é o mundo, como a gente vê esse mundo aqui pela frente. Hoje, então, entra no movimento direto, ele está fazendo uma belíssima conversa no céu com alguns planetas aqui. Vamos imaginar que a gente está numa mesa bem grande e aqui nós temos alguns dos nossos convidados. Mercúrio com Vênus, com Saturno, com o Nó do Norte, eles estão juntos aqui no lado da mesa. Do outro lado a gente tem Marte, depois a gente tem Júpiter, a gente está com Urano também, fazendo umas conversas aqui muito interessantes. A gente está fazendo uma troca aqui muito legal e estabelecendo estruturas, estabelecendo fundamentos para a gente seguir em caminhos diferentes, inovadores, mas muito prósperos, com resultados reais, não só emocionais ou internos, né, assim como pessoa, como indivíduo, mas com resultados financeiros, inclusive materiais. Eu vou usar uma palavra que eu tenho um pouco de medo, porque ele é cheio de preconceitos, mas é um momento assim muito kármico no sentido de promoção de evolução individual e coletivo nosso.
Então, aqui a gente está lidando com situações, pessoas, lugares, ideias, conceitos, estruturas. A gente está lidando com tudo isso de uma forma que nos leve a uma evolução, né? Não que seja lindo e maravilhoso, não que seja fácil, não que não seja desafiante para muitas pessoas, mas são momentos aqui. Quanto mais a gente está presente, quanto mais a gente está ligado aqui no nosso dia a dia, melhor no nosso dia a dia de clima astral, né? Ligado no que a gente tem disponível energeticamente no céu para gente, melhor a gente consegue tomar decisões e fazer escolhas. É um Mercúrio que fez muitas reflexões sobre os nossos padrões e crenças e formas que a gente narrava a partir de emoções muito profundas, de padrões inconscientes, de crenças que a gente tem, não só da gente, mas como humanidade. Ele, de alguma forma, a gente fez algumas reflexões aqui que mudam conceitos, mudam valores, porque está com Vênus junto, muda a forma como a gente se vê, como a gente está se vendo, como a gente quer falar da gente para o mundo, como a gente quer se expressar no mundo. Então, de alguma forma, tudo isso foi questionado e agora a gente começa a dar uma forma, né? É Saturno aqui, dá uma estrutura. Por isso que essa grande conversa nessa mesa aqui está organizando fundamentos aqui para a gente fazer construir um novo ser individual e como ser individual, um ser coletivo também. É um momento muito bonito, sabe? Astrologicamente falando, energeticamente, tem uma dificuldade enorme da gente colocar isso em palavras, principalmente com Mercúrio em peixes. E aqui uma dica, né? Esses dias aí com Mercúrio em peixes até o dia 16 de abril, quando ele volta para Áries, a gente está sentindo muito, a gente sabe porque a gente sente. A gente não aqui está conseguindo realmente expressar com palavras, está tudo certo. Aos poucos a gente vai conseguir colocar isso numa estrutura que faça mais sentido para todos, mas a gente é importante a gente se colocar numa audição da voz interior aqui. A gente está realmente canalizando mensagens da gente mesmo, do nosso espírito, do nosso, sabe, dessa alma divina também. Então, tire alguns momentos de meditação por esses dias. Sonhos aqui importantíssimos. No dia a dia, no cotidiano, podem surgir aquelas falas que a gente não sabe de onde vem. Vendo um filme você tem aqueles cliques, vendo uma arte, ouvindo uma música, numa boa conversa com pessoas aqui íntimas, porque Marte está envolvido, então também tem a questão dos espaços íntimos, né? Então, aonde a gente tiver em espaços íntimos aqui, a gente pode ter belíssimas comunicações e informações chegando para gente, que vai nos ajudar nessa estrutura da palavra e da expressão e da comunicação e da nossa interpretação para essa é a nossa contribuição aqui mercurial, né, na construção desse novo que tá aí, que a gente está fazendo, né, e nessa construção desse novo eu, dessa personalidade que está surgindo. Ele agora entrando em movimento direto, como eu disse, ele vai voltar para Áries. Então, toma um outro impulso, onde a gente reviu as nossas decisões e narrativas, principalmente da gente como pessoa, como indivíduo. E então a gente vai rever a nossa impulsividade, a nossa coragem, a nossa energia vital, como é que a gente faz isso através do nosso pensamento, da nossa comunicação e como a gente expressa tudo isso, né? A gente vai falar um pouquinho disso quando ele entrar em Áries. E aí ele ainda vai passar pelo processo de sombra para continuar o percurso dele direto. Mas já é o primeiro planeta,
Vênus vai entrar em movimento direto dia 12 de abril, logo depois da lua cheia, tipo 1 hora. E Vênus é a regente dessa lua cheia, porque ela rege Libra, é regente da próxima lua nova, que é em Touro. Então, assim, essa lua cheia tem a ver com essa lua nova, um assunto maravilhoso. A gente vai fazer um podcast sobre a lua cheia. Então, assim, é uma semana que tem muita coisa acontecendo. O assunto Mercúrio retrógrado, né? Tem toda uma brincadeira aqui de alguns imprevistos e etc. que acontecem, mas é só um pedido para a gente estar presente. Agora, com Mercúrio direto, começam a ficar um pouco mais organizados aqui a nossa mente, mas ainda está em peixes. Então, a gente tem que pensar que é muito mais ainda sentir, não tem uma lógica linear de pensamento de palavras, né? Então, às vezes pode estar um pouco confuso ainda a forma como a gente quer se comunicar, quer expressar os nossos sentimentos através de palavras e etc. Então, esse é o Drops de hoje, que já ficou grande pra caramba, mas eu precisava aqui fazer também uma introdução para a semana e volto durante a semana para a gente conversar sobre as outras conversas do céu, sobre os outros aspectos, que está muito, muito legal dentro dessa mesa aqui cósmica, que a gente está sendo convidada a participar e a gente aqui é uma personagem dentro dessa conversa cósmica. Uma ótima semana para vocês. É uma semana crescente, uma semana de desenvolvimento, como eu disse, é uma semana de tomada de decisões, de tomada de ação. Então, é isso. Já deixei uns resuminhos nas redes sociais, já fiz uns stories bem bacana com muitas perguntas para poder ajudar a fazer as reflexões sobre esse Mercúrio. E quem quiser aprofundar ainda mais nesse Mercúrio, o e-book GPS Cósmico 2025 tem um material super mega completo sobre Mercúrio, sobre as 3 retrogradações que ele faz esse ano, e principalmente dessa, tem muitas perguntas e reflexões para ajudar a você a estar presente aqui nessa atualização do seu processo, do seu processo mental aqui, né? do nosso sistema operacional mental. Mas enfim, é uma semana que agora a gente já começa a entrar num outro ritmo, muito, muito mais rápido do que a gente estava nesses últimos, um pouco menos introspectivo, talvez. Vamos ter momentos de introspecção, mas um pouco menos introspectivo que a gente estava aqui desde janeiro. Uma ótima semana para vocês e até o próximo podcast. Beijos!